que o monumento está significando para você nesse presente? Eu acho que eu não consigo desconectar, primeiro, de uma relação que eu tenho com a arquitetura, a compreensão do que são os monumentos, o que eles representam. Os monumentos tendem para a invisibilidade. Já dizia Robert Musil, não com essas palavras, mas... E o Brasil é um poço de coisas que tendem à invisibilidade. Porque não interessa ao Brasil manter arquivos, né? E a gente tem, não vou falar aqui, mas a gente tem vários episódios históricos em que o Brasil deliberadamente destruiu arquivos, por uma razão ou por outra. Ou simplesmente destina o arquivo ao abandono para que aquilo não cumpra um papel histórico, um papel de revisão histórica. Sempre me metia a fazer pesquisa como artista, nunca com uma formação de uma pessoa que lida com esse território. Eu ia me enfiando, fazendo umas coisas, assim, tentando dar sentido a coisas que tinham sido destinadas ao abandono. E sem discutir aqui a questão do documento como monumento, que eu acho que isso aí eu nem tenho capacidade de falar mais sobre as teorias do que une a ideia do documento com a ideia do monumento. Acho que tem historiadores muito mais capacitados do que eu para isso. Os monumentos eram quase que uma consequência do fato de eu ter lidado por tanto tempo com documentos falidos. Queria fazer um projeto relacionado aos pelourinhos, que nem monumento é. Um pelourinho não nasce como monumento. Ele se torna, né? Ele se torna um monumento para que não seja destruído. Então, é muito curioso isso, né? É uma coluna colocada no meio de uma cidade, de uma vila que se torna cidade, e aquela coluna tem funções. E aí é muito engraçado, porque quando você fala assim, parece monumento, mas não é, né? Nessa pesquisa com os pelourinhos, você identifica que aqui eles se tornaram monumentos, então eles não são mais passíveis de serem destruídos, ao ponto que no Brasil eles foram apagados, e por isso que a gente tem um passado tão conflituoso com ele, né? É na ausência dele que a gente fica remoendo ele. E algo que parece com a fotografia, né? Porque é um meio que você usa há muito tempo, mas é esse lugar de fazer desaparecer e fazer aparecer. Fotografia seria um instrumento de pesquisa, mas não existe. Então, na verdade, por isso, o meu impulso de criar uma série, um arquivo. E para mim, o arquivo de documentação fotográfica não poderia ser digital. Para mim, ele tem que ser dos tempos analógicos, ele tem que ter a via analógica como uma espécie de criação de documento. A noção da documentação fotográfica enquanto documento histórico, né? A ideia do significado do que é um pelourinho no Brasil é tão forte que ela prescinde do objeto. Então você tem casos como, por exemplo, o Largo do Pelourinho em Salvador. Todo mundo sabe o que é o Largo do Pelourinho e não tem Pelourinho. Por que, por exemplo, no caso do Pelourinho em Salvador, não se sabe nem quando ele foi colocado, não tem data de fundação do Pelourinho, como também não tem data de retirada do Pelourinho. E, no entanto, você não precisa do objeto para poder conhecer aquilo como a toponímia mais forte do que o próprio objeto, né? Então, assim, o Largo do Pelourinho é o Largo do Pelourinho, ninguém duvida que houve um Pelourinho ali. Em que medida a ausência de um objeto histórico ancora a ideia, a noção de lugar de memória. Por exemplo, aqui atrás, o texto que foi apagado praticamente pelo tempo no ano passado, do Monumento aos Tripeiros, esse ano ele foi restaurado. E aí, quando eu cheguei lá e fui fotografar o monumento, eu vi que tinha um erro de português no texto. Aí eu falei, cara, eu prefiro um pretérito imperfeito do que um falso presente. A ideia do letramento, na verdade, começou como uma brincadeira em relação ao desletramento do monumento, que ele sofreu um desletramento físico e eu reconstruí esse desletramento físico através do apagamento das imagens, de certas letras do meu trabalho fotográfico. O desletramento pela pedra, na verdade, além de ser esse desletramento físico, né, ele é uma homenagem, ou é uma espécie de contra-homenagem a um poema do João Cabral de Melo Neto, que fala sobre a educação pela pedra. Que fala, pedra, ela educa, mas a educação que a pedra produz é sobre o sertão.
ela ensina sobre o que é o sertão. O primeiro, aquele trabalho sobre o sebastianismo, ele é ancorado, na verdade, a uma lenda em torno do primeiro marco que os portugueses colocaram no Brasil, que foi o padrão colocado na Praia de Touros. Porque Dom Sebastião vive no mar como um touro. Ele sai do mar na forma de um touro, lá nos Lençóis do Maranhão. E ele também sai lá na Praia de Touros, porque o marco que foi plantado por Américo Vespúcio, em 1501, a ele eram atribuídas propriedades curativas, milagrosas, e as pessoas arrancavam pedacinhos de pedra do marco para fazer chá, porque o chá curava pessoas, né? Pedras, além de ensinar, elas curam pessoas, elas curam. Né? Olhando para os Pedros aqui, né, que são os 5, que são os 4. Talvez você puder contar um pouco desse coração e desse corpo, que é muito significativo, não desliteramento, mas nesse caso foi um desmembramento do Pedro. Esse trabalho foi pensado para ser os 5 Pedros como o último Pedro dividido entre 2 países, em 2 nações. Tá? A Casa Real, em várias dinastias, teve apenas 5 Pedros. Mas o 5º Pedro não me interessa. O que me interessa é que o Pedro IV, para nós, é o Pedro I. E ele é um episódio muito importante na nossa história, porque é a hora em que a gente supostamente se separa, a gente constitui um império no Brasil para se separar do Império Português. E é muito curioso porque ele pede para o coração dele ficar no Porto, mas os ossinhos foram para São Paulo. Então, na verdade, os ossinhos foram requisitados pela ditadura militar brasileira. Fala, não, se a gente não pode ter o coração, a gente quer ter o resto. Essas são as histórias que eu gosto, assim, que me encantam e que assombram. Parece uma assombração, mas não é real, né?